Muito bem, vamos retomar então com o ponto 15, troca de impressões relativamente à alarmante situação de aumento das violações de direitos humanos em Moçambique, incluindo desaparecimentos de cidadãos alegadamente raptados pelas forças de segurança. Gostaria de recordar alguns casos recentes, começando com o Sr. Gilles Sistak, um cidadão franco-moçambicano, que foi assassinado em 2015. Em outubro de 2016, o Sr. Jeremias Pondeca, um dos líderes da resistência nacional moçambicana, foi também assassinado. Desde 2016, o Sr. Américo Sebastião, um empresário português, desapareceu depois de ter sido raptado em circunstâncias pouco claras e até à data não há notícias. E no final de 2017, duas mulheres portuguesas foram brutalmente assassinadas. O Human Rights Watch publicou recentemente um relatório alarmante sobre Moçambique. Temos agora o prazer de receber na nossa comissão a senhora Salomé Sebastião, mulher de Américo Sebastião, que tem sido incansável na sua busca pela verdade quanto ao paradeiro do seu marido. Louvo a sua coragem, senhora Sebastião, e agradeço por estar aqui hoje. Dou-lhe de imediato a palavra por cerca de 10 minutos, mais ou menos. Tenha a bondade. I'm going to speak in Portuguese. Vou fazer a minha alocução em português, diz a oradora, porque é mais fácil para mim. Bom dia. Gostaria de começar por agradecer o convite e a oportunidade de ser ouvida junto dos membros da Subcomissão dos Direitos Humanos. Contudo, tenho de facto de admitir que é com enorme tristeza, preocupação e desgaste que aqui estou. Mas, não obstante, com uma esperança e fé inabalável num feliz desfecho deste caso. O meu marido, Américo Sebastião, cidadão português, foi raptado no dia 29 de julho de 2016 numa bomba de combustível na província de Sofala, em Moçambique. Segundo testemunhas, o Américo foi levado por agentes fardados que o transportaram numa carrinha cuja marca e modelo é habitualmente usada por forças de segurança moçambicanas. O Américo desenvolvia uma atividade empresarial em Moçambique desde 2001, nas áreas da agropecuária e a exploração florestal, sendo sócio de 3 empresas de direito moçambicano que continuam a sua atividade atualmente. Desde o dia do rapto, que a nossa família não teve mais nenhum contacto com ele, desconhecendo o seu paradeiro e o estado de saúde atual. Desde o desaparecimento do Américo, a família tem envidado todos os esforços ao seu alcance para desvendar o seu paradeiro. Assim, foram abertos processos junto às autoridades policiais em Moçambique e em Portugal. Foram iniciados um conjunto de contactos e diligências junto das mais altas entidades portuguesas, nomeadamente com Suas Excelências os Senhores Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Justiça, entre outros. Fizeram-se igualmente apelos junto das instâncias europeias e da Organização das Nações Unidas. Realizaram-se audiências com várias autoridades nacionais e internacionais, solicitando ajuda e intercessão. Houve lugar a muitos encontros. Foram enviadas cartas a várias autoridades moçambicanas após reiterados pedidos de audiências que foram negados. Às cartas, a família nunca obteve qualquer resposta. Vou fazer aqui também um parênteses que milhares de pessoas já enviaram ao Sr. Presidente da República cartas individuais, ao Sr. Presidente da República de Moçambique, cartas individuais pedindo
a sua ajuda e intercessão no caso e o esclarecimento. Cartas individuais começaram a ser enviadas desde meados de fevereiro deste ano. São milhares de cartas. Milhares. Foi realizada uma vigília. Foram contactados os partidos com assento parlamentar em Portugal e em Moçambique para dar conhecimento do caso e pedir ajuda. Foram submetidas 2 petições. Uma à Assembleia da República de Moçambique, que deu entrada em maio do ano passado e da qual nada se sabe. E outra petição à Assembleia da República Portuguesa, que deu entrada no início deste mês. Pela família têm sido usados recentemente os meios de comunicação social de forma mais ativa, tendo já saído várias notícias na imprensa escrita, na televisão e na rádio. E digo recentemente os meios de comunicação social, porque durante cerca de ano e meio a família manteve uma postura discreta de atuação, acreditando que, mantendo essa postura, haveria uma resolução mais facilitada do caso. Tal não aconteceu. Até agora, nada. De Moçambique há apenas o silêncio. Este silêncio é preocupante e torturante. A família tem tentado comunicar com Moçambique, desde o primeiro momento, pelos mais variados canais, tentando levar o seu apelo de ajuda e, ao mesmo tempo, manifestar a sua disponibilidade para dialogar e cooperar no que for necessário, com o objetivo de reaver o Américo de volta ao seio familiar. A comunicação é unilateral. De Moçambique não há correspondência. Desde o desaparecimento do Américo, que a procura de informações, bem como a oferta de cooperação na resolução do caso, tem sido uma constante na atuação das autoridades portuguesas junto das suas congêneres moçambicanas. Consultando a história recente, constatamos que Moçambique aceitou anteriormente a cooperação portuguesa em investigações no caso de raptos de outros cidadãos, não se compreendendo, portanto, porque não aceita a cooperação no caso do rapto do Américo. Recentemente, um representante do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique veio dizer, num comunicado difundido numa estação televisiva moçambicana, que, e passo a citar, ao nível de investigação criminal, todas as diligências foram realizadas e até ao momento o cidadão português não foi localizado. Assim como não foi achado qualquer corpo com as suas características. E que vinha, e novamente citando, estou a citar, convidar todos os cidadãos e a sociedade que tenham boa fé, no sentido de, tendo em sua posse informações ou factos que possam contribuir para o esclarecimento deste assunto, se aproximem do Serviço Nacional de Investigação Criminal ou do Ministério Público para o efeito. Fim de citação. Alguns dias depois deste comunicado, difundido na televisão, o Ministério Público de Moçambique proferiu um despacho de arquivamento do processo instaurado pelo desaparecimento do Américo. A esse despacho, a família reclamou. No final do mês de fevereiro, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, respondendo a uma pergunta da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros sobre o desaparecimento do Américo,
respondeu que esta questão é, e cito, do ponto de vista diplomático, uma situação muito difícil e delicada, indicando que, para falar sobre o assunto, teria que, cito novamente, medir bem as palavras. Questiono-me. O que é que não se pode saber? O que é que não se pode saber? O que é que se esconde? Minhas senhoras e meus senhores, conheço e mantenho uma relação com o Américo há mais de 33 anos. Sou casada com ele há 26. Não tive a oportunidade de celebrar com o meu marido as bodas de prata. Porque o raptaram. Porque o levaram. Temos 2 filhos. O Américo é o meu companheiro de vida. Crescemos juntos. É o meu melhor amigo. O pai dos meus filhos. O que está a acontecer é desumano. Cada dia que passa é mais um dia de dor, de angústia, de sofrimento, de preocupação, de desgaste. A família está toda separada por causa desta situação. E a única coisa que queremos é o Américo de volta. Mais nada. O que esperamos, sinceramente, e que sempre acreditámos, e incrivelmente continuamos a acreditar, é que Moçambique coopere e que efetivamente investigue ou deixe investigar. Investigue ou deixe investigar. E o Américo possa então ser localizado e restituído ao seu país e à sua família. Muito obrigada por me terem ouvido. Muito obrigado por este testemunho particularmente comovente. Gostaria agora de dar a palavra à colega Ana Gomes. Mas, antes disso, gostaria de dizer que a Embaixada de Moçambique está aqui representada. Quer intervir? Não. Aparentemente informaram-nos que não pretendem intervir. E nessa perspectiva dou a palavra à deputada Ana Gomes. Se mudarem de ideias, a vossa intervenção é sempre bem-vinda. Ana? Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada à Sra. Dona Salomé Sebastião por ter vindo e por este apelo emocionado e compreensível de sofrimento, do sofrimento que ela e a sua família estão a passar ao nosso Parlamento, através desta subcomissão. Eu ecoo o apelo da Sra. Dona Salomé Sebastião às autoridades de Moçambique. Moçambique tem uma boa imagem na Europa e no mundo. Sabemos que nenhum país é perfeito e em matéria de direitos humanos ninguém é ainda menos, mas Moçambique, até nessa perspectiva, tem uma boa imagem porque era um dos países que é visto como um país que quer melhorar, que quer fazer claramente fazer o seu caminho no respeito pelos direitos humanos. Mas, infelizmente, este caso grave que é, e em particular para a família e para o país, para Portugal, não é o único. Não tem sido o único. Tem havido muitos mais casos de cidadãos raptados e de cidadãos que, quando começam a juntar as suas vozes a cidadãos moçambicanos que questionam, em particular, a corrupção, pura e simplesmente têm desaparecido. Ou têm sido expulsos. Ainda recentemente houve um caso de uma cidadã espanhola que foi expulsa. Exatamente porque estava a ouvir vozes moçambicanas que se indignam contra esquemas corruptos que, infelizmente, parecem estar a aumentar no país. Neste caso, particularmente estranho é, como foi dito pela Sra. Dona Salomé Sebastião,
o facto das autoridades moçambicanas não aceitarem cooperação das autoridades judiciais ou policiais portuguesas, criminais. Houve outros cidadãos portugueses que foram raptados em Moçambique nos últimos tempos e em todos eles houve um apelo das autoridades moçambicanas e uma abertura a cooperar com a Polícia Judiciária Portuguesa e, felizmente, esses esforços foram bem-sucedidos, as pessoas foram localizadas e até foram devolvidas às suas famílias porque tinham sido raptadas para efeitos de extorsão. Eram também homens de negócio e tinham sido raptados para efeitos de extorsão. Por isso é muito estranho, neste caso, muito estranho, que as autoridades moçambicanas, neste caso, não aceitem a oferta das autoridades judiciais portuguesas. É muito estranho. E, sobretudo, quando isto se conjuga com os elementos que a família tem e que o Estado português também tem, de que foram forças de segurança do governo, supostas ser controladas pelo governo moçambicano, que operaram o rapto. E este rapto se produziu numa zona que sabemos que é uma zona de conflito, onde as forças governamentais têm estado em disputa com a RENAM, uma outra força de oposição. É muito estranho este desaparecimento e é também muito estranho que da parte das autoridades moçambiques não haja resposta satisfatória dada nem às autoridades portuguesas nem à Comissão Europeia. Eu própria escrevi sobre este assunto à Vice-Presidente Mogherini e obtive dela uma resposta de que insistiria, que tem acompanhado as autoridades portuguesas no pedido de esforços das autoridades moçambicanas. E, portanto, há aqui uma suspeição muito grave sobre a genuinidade dos esforços de Moçambique para efetivamente descobrir o paradeiro do Sr. Américo Sebastião e dar satisfação à família. E eu penso que isto não pode deixar de ter uma leitura política, designadamente aqui na própria União Europeia, nós na União Europeia financiamos a cooperação com Moçambique, com muito gosto, porque achamos que ela é positiva, mas no pressuposto que há uma atitude cooperante por parte das autoridades moçambicanas. Neste caso concreto não está a haver e isto é altamente suspeito e preocupante. Por isso eu não vou, naturalmente, imagino as dificuldades e agradeço de qualquer maneira à Embaixada de Moçambique por estar cá. Pena que não tenha estado em posição os seus representantes de falar sobre este assunto, mas ao menos pedia-lhes encarecidamente que transmitissem às suas autoridades a nossa grande preocupação e a nossa esperança, como também a senhora Dona Salomé Sebastião sublinhou, que efetivamente haja cooperação de Moçambique para localizar este caso. Este caso é emblemático porque vai determinar, de facto, a própria imagem de Moçambique e, obviamente, se não houver justiça neste caso, então poderemos pensar que não há justiça em muitos outros casos e isso é um desencorajamento a outros cidadãos europeus que trabalhem ou queiram trabalhar em Moçambique. Muito obrigado. Ana? Quer dizer alguma coisa? Senhora Dona Salomé, diga. Não tenho nada a acrescentar. A doutora Ana disse muito bem. Ok. Alors, s'il n'y a pas... Neste caso, se não há outros pedidos de intervenção, pergunto ao Sr. Joaquim Salgueiro, que é o Desk Officer para Moçambique, se quer intervir, se quer dizer algo. Merci. Parce qu'on n'a pas de questions, on n'a pas de... Porque não há perguntas e o Serviço Europeu de Ação Externa estava disponível para responder a eventuais questões que fossem colocadas. Seja como for, dou-lhe a palavra para tecer algum comentário. Aliás, o mesmo se aplica à Embaixada de Moçambique. Não tenho verdadeiramente uma declaração a fazer, agradeço, mas eventualmente gostaria de sublinhar que também nós subscrevemos a preocupação já aqui manifestada relativamente a este desaparecimento.
o caso do Sr. Sebastião, mas também outros casos que continuam a não obter qualquer resposta da parte das autoridades de Moçambique. Cada vez que há um problema com o bom funcionamento do Estado de Direito, isso preocupa-nos sempre, seja em Moçambique, seja a Loures. Gostaria também de sublinhar que a alta representante está a acompanhar este caso, está ao corrente da situação, pediu-nos também que o seguíssemos. Como sabem, não temos uma responsabilidade consular enquanto tal, trata-se de uma competência exclusiva dos Estados-membros, neste caso, mas isto não significa que não possamos fazer nada, que não apoiemos ou estejamos disponíveis para apoiar os Estados-membros. E quando as coisas assumem uma dimensão como o deste caso, a questão torna-se um facto público e um facto político. Nós no passado falámos já com as autoridades de Moçambique. Sabem que temos um diálogo político que é quase regular com as autoridades moçambicanas ao nível ministerial e pretendemos incluir na ordem do dia do próximo diálogo com Moçambique precisamente este caso deste desaparecimento e também de outros crimes que ficam sem qualquer investigação que se chegue a uma conclusão. E, portanto, estamos disponíveis a apoiar os esforços dos Estados-membros na medida daquilo que está ao nosso alcance. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Neste caso, se não há outros pedidos de intervenção, terminamos assim o nosso debate sobre esta questão, garantido à senhora Sebastião de que nós iremos continuar a acompanhar este caso. Pode contar com todo o nosso apoio. E isto por parte dos diferentes grupos políticos. Eu, que venho do PPE, Ana Gomes, do grupo dos Socialistas e Democratas, e seguramente todos os outros grupos políticos que irão continuar a tentar fazer pressão sobre as autoridades de Moçambique. E o Presidente interrompe-se. Aparentemente a Embaixada de Moçambique quer dizer algo, neste caso dou-lhe a palavra. Faça favor. E se não se importa, pedir-lhe que se apresentasse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o convite que foi endereçado à Embaixada para, em representação do Estado moçambicano, estar presente nesta sessão e tomar as devidas notas, com todo o rigor, para transmitir ao governo moçambicano as preocupações manifestadas aqui pela senhora Salomé, que são, e podemos assegurar, que são preocupações de todos os moçambicanos. Portanto, é isto que nós podemos dizer neste momento. Muito obrigado. Voilà, como je disais, donc... Como dizia, então, continua o Presidente. De facto, um desaparecimento sem qualquer justificação, sem seguimento judicial, não é uma situação normal e, portanto, vamos continuar a acompanhar a situação e, seguramente, poderá contar com o nosso apoio. Mais uma vez, total solidariedade da nossa parte para consigo e por esta tentativa de apurar a verdade e desejo-lhe a melhor sorte. Obrigada. Gostaria de lançar um apelo a esta instância europeia que use todos os meios que está ao seu alcance no sentido de colaborar com Moçambique na colaboração de Moçambique. E é isto. Muito obrigada. Voilà, merci beaucoup. Muito obrigado. Uma vez que